Veronese já falou, eu registro aqui o meu pesar pelo falecimento do Dr. Fernando. Realmente é sempre ruim perder um colega, ainda mais alguém que participou da nossa formação. Eu tive a oportunidade de rodar com ele lá no departamento de clínica médica e eu lamento pelo acontecido. Bom, para quem não me conhece, eu sou André, eu sou médico nefrologista e titulado em medicina intensiva. Foi me dada essa tarefa de falar sobre síndrome hepatorenal. Acho que é um tema que, por um lado, ele já é um tema batido, é um tema que a gente já, cada um de nós deve ter visto 5, 10, 15 aulas diferentes sobre esse tema, então eu não vou me ater tanto à fisiopatologia e tratamento, eu vou pincelar tudo isso e depois, a minha ideia com essa aula é propor um algoritmo, um fluxo para a gente realizar o atendimento desses pacientes no nosso pronto-socorro. Eu acho que, desde da minha época de interno e depois como residente, não é uma patologia fácil de diagnosticar, não é uma patologia fácil de manejar. Então, eu acho que tentar facilitar o dia a dia do pronto-socorro, acho que é o principal objetivo da aula. Vamos lá. Então, assim, síndrome hepatorenal é uma doença renal funcional. Então, essa é a palavra que caracteriza essa patologia, que ela está presente em pacientes com insuficiência hepática aguda ou crônica, mas que necessariamente tenham hipertensão portal e ascite. Então, essa é a primeira informação importante. Não existe síndrome hepatorenal em paciente que não tem hipertensão portal ou paciente que não tem ascite. Dos pacientes com cirrose e ascite, até 40% vão desenvolver em algum momento da vida a síndrome hepatorenal. Os pacientes que estão internados no hospital que têm ascite, 17% possuem síndrome hepatorenal. E ela está presente em mais de 50% dos pacientes de insuficiência hepática avançada. Lembrar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre fator desencadeante, mas a PBE, o principal fator desencadeante, ela está presente em até 30% dos casos. Essa é uma imagem clássica de uma arteriografia que coloca em imagem justamente isso que eu falei da característica funcional. Então, é um rim que, aparentemente, sem nenhuma perfusão aqui numa arteriografia, e uma vez realizado vasoconstritor e expansão com albumina, você vê a mudança e a perfusão renal totalmente diferente dessa outra imagem, mostrando que ela tem, o rim está funcionalmente perfeito, porém ele não está sendo perfundido, e é por isso que você tem queda da taxa de filtração glomerular, certo? Então, assim, fisiopatologia, também tentando ser bem sucinto. A base de tudo é a hipertensão portal, tá? A translocação bacteriana que é consequência disso, produção de citocinas inflamatórias, principalmente TNF-alfa, interleucina 6 e óxido nítrico. Então, esse óxido nítrico principalmente vai levar à vasodilatação dos vasos esplâncnicos, a uma vasodilatação periférica. Isso vai ser interpretado como uma hipovolemia relativa, uma diminuição do volume arterial efetivo, o que vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando à vasoconstrição renal, vai ativar o sistema simpático, que vai levar à disfunção miocárdica, e tudo isso somado leva à hipoperfusão renal. Tentando trazer essas palavras para a imagem, então, começando por aqui, a base de tudo, hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, isso vai levar a uma hiperproliferação de óxido nítrico, uma vasodilatação esplâncnica. Isso vai diminuir o volume efetivo, o volume arterial efetivo. Isso vai ser detectado pelo coração, através dos barorreceptores, ativando o sistema nervoso simpático. Isso vai ser detectado pelo sistema nervoso central, liberando vasopressina. Isso vai ser detectado pelo rim, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Isso vai levar a uma vasoconstrição renal, que vai levar a uma queda de filtração glomerular. Além disso, o papel das citocinas inflamatórias e da ativação simpática leva a uma disfunção miocárdica, taquicardia, liberação de peptídeo natriurético atrial, uma disfunção cardíaca que contribui para essa disfunção renal. Então, no final das contas, a consequência de tudo isso é retenção de sódio, a diminuição da capacidade de excretar água livre, hiponatremia e queda de filtração glomerular. Então, esse slide resume bem toda a fisiopatologia dessa doença. Aqui é um slide sobre fatores desencadeantes. Então, qualquer tipo de bactéria, a gente tem que entender que o paciente cirrótico avançado, ele vive num regime, um equilíbrio muito tênue
e qualquer fator desencadeante vai quebrar esse equilíbrio, potencialmente desencadeando a síndrome hepatorrenal. Então, uma infecção bacteriana, uma paracentese de grande volume, principalmente acima de 5 litros, sem reposição de albumina, sangramento do trato gastrointestinal ou mesmo uma hepatite alcoólica. Tudo isso vai levar a vasoconstrição renal, vai levar a um estado hiperdinâmico, uma piora circulatória sistêmica, disfunção miocárdica, aumento da vasoconstrição renal, diminuição da vasodilatação renal, queda da taxa de filtração glomerular, é síndrome hepatorrenal. Então, isso bem sucintamente fisiopatologia. Agora, falando sobre forma de apresentação e prognóstico. Então, existe essa divisão, que é a síndrome hepatorrenal do tipo 1, que ela tem por característica ser mais grave e mais rápida, ou seja, uma paciente que evolui em até 2 semanas, geralmente com uma creatinina acima de 2,5. Ele possui uma sobrevida média de 2 semanas, ou seja, um paciente que, muitas vezes, é um paciente terminal. Então, na média, ele vive 2 semanas a partir da instalação da síndrome hepatorrenal do tipo 1. Daí você já vai ter a ideia da gravidade desse doente. Quase 70% a 100% das vezes, na síndrome hepatorrenal do tipo 1, existe algum fator precipitante. Já a síndrome hepatorrenal do tipo 2 possui uma evolução um pouco mais lenta. A creatinina, às vezes, não está tão alterada, mas geralmente acima de 1,5. Ela possui um melhor prognóstico, melhor entre aspas, porque a sobrevida média é de 6 meses. Claro, 6 meses versus 2 semanas é uma diferença enorme, mas não dá para chamar isso de prognóstico bom. Uma das coisas interessantes é que o MELD também é um fator de risco independente para a morte por síndrome hepatorrenal. Aqui, só para caracterizar, um MELD acima de 20, o paciente tem uma sobrevida média de 1 mês. O MELD abaixo de 20 com hepatorrenal tem uma sobrevida média de 8 meses. E sendo que esse corte de 20, muitas vezes pode auxiliar a gente a entender o nível de gravidade desse doente. Aqui, só para relembrar, isso aqui eu tirei de uma calculadora que tem na internet para você calcular o MELD. Então, diálise, valor de creatinina, bilirrubina e INR, e recentemente acrescentado o sódio. Então, você consegue calcular, isso não é fácil, não é difícil de calcular, é uma coisa que dá para fazer à beira-leito com o celular. Então, acho que talvez a gente poderia utilizar um pouquinho mais o MELD. A gente, geralmente, quando está passando o paciente hepatopata, com disfunção renal, nem sempre a gente lembra de levar essa variável em consideração. Esse aqui são alguns gráficos que eu tirei desse estudo, é relativamente antigo, de 2005, mas eu acho que é bem ilustrativo. Então, nesse primeiro gráfico aqui, no canto à esquerda, probabilidade de sobrevida em 12 meses no paciente com síndrome hepatorrenal do tipo 1 e o paciente com síndrome hepatorrenal do tipo 2. Então, veja a diferença. Em 12 meses, praticamente todos os pacientes com hepatorrenal do tipo 1 já morreram. Na verdade, com 3 meses, praticamente todos já morreram. Sendo que na hepatorrenal do tipo 2, até 50% aqui ainda está vivo até 6 meses a 9 meses. Aqui é um outro gráfico mostrando a mortalidade do MELD. Então, o MELD maior do que 20, a mortalidade muito maior em 12 meses, e o MELD menor que 20, a mortalidade não tão ruim assim. E esse gráfico da direita, acho que é o mais importante, mistura as duas coisas. Então, veja aqui, é a probabilidade de sobrevida em 3 meses pelo MELD nos pacientes com síndrome hepatorrenal do tipo 1, hepatorrenal do tipo 2, e os pacientes que são candidatos a transplantes, mas que não têm hepatorrenal. Então, aqui uma coisa interessante, vamos ver aqui, quem tem MELD de 20, o paciente com hepatorrenal do tipo 2 vai estar vivo, tem uma sobrevida de 20% em 3 meses. Para o mesmo MELD de 20, no hepatorrenal do tipo 2, vai para 50%. E na população sem hepatorrenal, com o mesmo MELD de 20, o paciente chega a quase 90% de sobrevida em 3 meses. Então, o paciente que tem hepatorrenal é um paciente muito mais grave do que o paciente usual candidato a transplante, que já é um paciente grave. E aqui fica bem claro a discrepância entre a hepatorrenal do tipo 1 e a hepatorrenal do tipo 2. Agora, falando sobre diagnóstico, esse slide é um slide propositalmente poluído, cujo intuito é mostrar que isso aqui são causas de injúria renal aguda nos pacientes com cirrose. Então, perceba que é uma lista grande e aqui no meio tem hepatorrenal, ou seja, um dos erros que muitas vezes a gente comete é achar que todo hepatopata com disfunção renal tem síndrome hepatorrenal. Isso não é verdade. Na verdade, acho que todos sabem que o diagnóstico de síndrome hepatorrenal é um diagnóstico de exclusão.
Então, a gente vai sempre ter que pensar em causas causas pré-renais, diminuição do paciente chocado, paciente desidratado. Aqui tem as glomerulopatias, anafilaxia, trombose, aterembolismo, necrose tubular aguda, toxicidade, efeitos intersticiais e as pós-renais. Então, sempre a gente vai ter que passar por cada uma dessas coisas antes a gente colocar a culpa da disfunção renal na síndrome hepatorrenal. Aqui também, esse foi o último consenso que eu achei, de 2015, sobre a hepatorrenal, que ele tem um algoritmo proposto sobre diagnóstico. No paciente que tem uma injúria renal aguda, um CADIGO 1, você deve olhar esse paciente de perto, tentar achar fatores de risco, como nefrotoxicidade, tratamento de infecção, suspensão de diurético, expansão volêmica, se tiver hipovolemia. Uma vez feito isso, o paciente pode resolver, pode ficar estável, pode progredir para uma ira estágio 2, estágio 3. Diante disso, retirar o diurético, fazer a famosa expansão com albumina, 1 grama por quilo por 2 dias, e avaliar. Se o paciente responder, na verdade, isso aqui é uma hipovolemia relativa. Se o paciente não responder, você vai ter que ver analisar os critérios para hepatorrenal. E aí, se ele preencher os critérios, você vai fazer o tratamento padrão com vasoconstritor e albumina. Então, falando dos critérios, quais são os critérios para síndrome hepatorrenal? Então, primeiro, o paciente tem que ter cirrose e ascite. Não existe hepatorrenal se não tem cirrose e ascite. Você pode fazer o diagnóstico da injúria renal aguda conforme a classificação de CADIGO, tá? Você vai fazer uma expansão volêmica por 2 dias consecutivos com albumina, 1 grama por quilo de peso, sempre lembrando de tirar os diuréticos. O paciente não pode estar chocado, o paciente tem que ser descartada a presença concomitante de nefrotoxicidade, e o paciente não pode ter doença renal estrutural, não pode ter proteinúria, hematúria, e geralmente tem um ultrassom renal normal. Então, perceba, se a gente pular a etapa e não descartar tudo isso, a gente vai começar a achar que todo paciente hepatopata tem hepatorrenal, o que eu já falei que não é verdade, tá? Então, basicamente, diagnóstico é isso. O tratamento, tem um tratamento geral e um tratamento específico. Para todos os pacientes, a gente tende a suspender os diuréticos, fazer uma paracentese de alívio se for necessário, mas sempre fazer a paracentese diagnóstica para descartar PBE, lembrando que ela está presente em até 30% dos casos. Lembrar de repor albumina, se você tirar mais que 5 litros, senão você corre o risco, inclusive, de precipitar uma síndrome hepatorrenal. Fazer restrição hídrica e salina, especialmente se o paciente tiver hiponatremia. E aqui já um lembrete. Na hepatorrenal do tipo 1, a gente deve ter muito cuidado para fazer intervenções invasivas, tá? Como, por exemplo, diálise. Porque se o paciente tem uma hepatorrenal do tipo 1 e ele não é listado, ele não é candidato a transplante, esse paciente tem uma doença terminal. Lembrando que a sobrevida média é de 2 semanas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer distanásia nesses casos. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar com um pouco mais de calma mais para frente. Então, assim, o tratamento é sempre um tratamento de ponte para transplante, ou quase sempre, tá? Então, o único tratamento específico, o único tratamento definitivo para essa síndrome é o transplante hepático. Então, a gente sempre tem que olhar para manejo desses doentes sobre essa ótica. Vasodilatador renal já foi usado, já foi proposto, como a vasopressina, não tem benefício, isso aqui é besteira, não se deve fazer. O tratamento, assim, a base do tratamento é vasoconstritor e albumina. A gente tem a opção de fazer TIPS, a gente tem a opção da diálise, e o único tratamento definitivo é o transplante hepático. Então, falando especificamente agora sobre os vasopressores, o tratamento, assim, considerado padrão ouro, considerado o mais mundialmente aceito, é a telepressina com albumina. Então, ela é capaz de reduzir a creatinina em até 77% dos casos. Por outro lado, ela pode ter complicações isquêmicas em até 25% dos casos. Pode fazer isquemia intestinal, isquemia de extremidades, é uma coisa que a gente deve ter cuidado. Ou seja, ela é uma medicação que, se ela reduz creatinina até 77% dos casos, ela tem uma boa resposta inicial, tá? Porém, de novo, tem que ser usado como ponte para transplante, porque 80% dos pacientes que não transplantarem, apesar da boa resposta inicial, vão estar mortos em 3 meses. Uma coisa que a nossa realidade SUS, a nossa realidade Santa Casa, a telepressina nem sempre é disponível, tá? Apesar desse mau prognóstico, apesar de tudo isso que eu falei, um dado interessante
que o paciente que é tratado, ele tem hepatorenal, ele trata, normaliza a função renal e transplanta, ele tem um desfecho pós-transplante igual a quem não teve hepatorenal. Ou seja, o paciente hepatorenal ele é muito grave e ele morre muito. Porém, se é um paciente candidato a transplante, a gente coloca esse paciente em diálise ou faz o tratamento com vasoconstritor e albumina, transplanta, a função renal normaliza e transplanta, ele tem um desfecho semelhante. Então, essa decisão entre investir ou não investir, deixar paliativa ou não, é uma das coisas que eu acho mais complexas e mais difíceis no dia a dia do tratamento dessa síndrome. Acho que, assim, todo mundo sabe que a noradrenalina também tem uma alternativa interessante. Alguns estudos mostram que ela é não inferior, alguns outros estudos mostram uma ligeira superioridade da telepressina, mas eu acho que na nossa realidade a noradrenalina com a albumina é uma das opções mais interessantes, assim, é amplamente disponível, você vai precisar de um acesso central e você consegue tratar esse doente. Raramente esse paciente já não vai estar com acesso central. É um paciente que já é grave na grande maioria das vezes, então você não vai precisar passar o central só para fazer a noradrenalina. Então, ela é capaz de reduzir a creatinina em até 80% dos casos. Todo mundo sabe, ela também tem a capacidade, o risco de gerar complicações isquêmicas. A grande vantagem, ela é amplamente disponível. E se você tem um paciente que você tentou telepressina, ele não respondeu, eventualmente você pode tentar trocar e substituir a telepressina por noradrenalina. Em alguns casos, não responde a telepressina, mas responde a noradrenalina. Então, é uma estratégia possível. Então, o TIPS, shunt porto-sistêmico intrahepático transjugular. Então, assim, ele é uma maneira de você reduzir a hipertensão portal, ela vai melhorar o seu perfil neurohormonal, vai melhorar a função renal. O grande problema do TIPS é a encefalopatia hepática e, eventualmente, uma piora da função renal, da função hepática. Então, é algo que é descrito, é possível, mas tem que ser feito com muito cuidado no paciente, especialmente o paciente que já está encefalopata. E sempre vai oferecer uma sobrevida para o paciente chegar no transplante ou para que esse paciente chegue no transplante sem necessidade de diálise. Não é uma das coisas que você pode fazer é combinar o vasoconstritor e o TIPS, sempre pensando nessas terapias como uma ponte para o transplante. E a terapia renal substitutiva, né, como eu já falei, nos pacientes com hepatorenal do tipo 1, que não são candidatos ao transplante, ela é extremamente discutível, para não dizer contraindicado, tá? Então, realmente, se você tem uma hepatorenal do tipo 1, se você não tem perspectiva de transplantar esse é um paciente paliativo ou terminal. Se o paciente está na fila do transplante, ele não responde a vasoconstritor, TIPS, você pode, sim, usar a terapia renal substitutiva como uma ponte para o transplante. Aí aqui, gente, assim, esse slide, na verdade, é um algoritmo. O que eu tentei fazer? Com base na revisão bibliográfica que eu fiz, nos estudos que eu li e nas últimos guidelines, eu tentei criar um algoritmo, uma proposta, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, então não levem isso aqui como um guideline, nem nada do tipo, mas a ideia é criar uma proposta de algoritmo para a gente aplicar no dia a dia do pronto-socorro, tá? Então, para tentar facilitar o manejo diagnóstico e terapêutico desses doentes. Então, depois que eu terminar, os outros colegas nefrologistas, o Sareta, o Igor, quem tiver, fica completamente em aberto, isso é uma ideia, não quero colocar isso como uma lei para ninguém aqui. Então, paciente hepatopata com disfunção renal. A primeira pergunta, a mais básica, é a mais fácil. O paciente tem hipertensão portal e ascite? Se ele não tiver, acabou, não é hepatorenal, pode procurar outras causas. Sim, ele tem hipertensão portal e ascite, então o próximo passo é realizar a paracentese. Fez a paracentese, o paciente tem PBE? Sim. Então você vai tratar a PBE e ele vai lembrar de fazer profilaxia com albumina. André, só um segundo, a sua tela, ela pelo menos para mim, ela diminuiu. Descompartilhe a sua tela e compartilha de novo, por favor. Tá, ok. Melhorou? Perfeito, resolveu o problema. Não, que está na hora mais importante, você mostrando o algoritmo, e aí ela minimizou, não sei exatamente qual foi o bug que deu, e aí para a gravação ia perder. Ótimo, pode continuar aí. Perfeito. Bom que deu certo.
Então, fez a paracentese, se tem PBE, você trata a PBE e faz profilaxia com albumina, profilaxia para síndrome hepatorenal. Se não tem PBE, você segue o algoritmo. Aqui você vai ter que excluir outras causas de injúria renal aguda. Então, se o paciente tem uma ira pós-renal, se o paciente tem uma nefrotoxicidade, tem sepse, tem choque, o ultrassom e a urina 1 são normais, se não tiver, calma. Se ele não tiver nada disso, você vai suspender diurético, você vai fazer a expansão com albumina, 1 grama por quilo por dia por 2 dias, e vai avaliar se esse paciente responde à expansão com albumina. Se ele responder à expansão com albumina, você vai tentar otimizar e fazer o manejo volêmico desse doente. Se ele não melhorou, esse paciente tem síndrome hepatorenal. Aqui eu me confundi um pouco, mas assim, se ele tiver ira pós-renal, se ele tiver nefrotoxicidade, se ele tiver sepse, você vai tratar essas causas. Você não vai progredir, porque esse paciente, a rigor, não tem hepatorenal. Ele tem sepse, ele tem ira pós-renal, ele tem nefrotoxicidade. Tá? Então, esse é a ideia do algoritmo diagnóstico. Aí, esse aqui, na verdade, é só se o paciente fechou critérios para hepatorenal. Então, o paciente tem hepatorenal. Vamos classificar conforme CADIGO, vamos procurar por fatores desencadeantes, vamos ver o tempo de evolução e vamos ver a gravidade da ira. Com essas informações, a gente, nem sempre, mas na grande maioria dos casos, a gente vai conseguir ter uma ideia se isso é uma hepatorenal do tipo 1 ou se é uma hepatorenal do tipo 2. Se for uma hepatorenal do tipo 1, ou seja, evolução em até 2 semanas, paciente com uma injúria renal aguda grave, e geralmente 70% a 100% dos casos com um fator desencadeante. Então, a próxima pergunta é: esse paciente é listado e candidato para transplante? Não. Se ele não for, o paciente não é listado, ou ele tem um MELD muito alto, ou ele tem um performance status muito ruim, ou o paciente já está paliado em regime ambulatorial, não tem o desejo de se transplantar, não, você vai avaliar cuidados paliativos e proporcionais, tá? Sim, esse paciente é candidato a transplante, ele está listado, e agora, com a disfunção renal, o MELD dele vai subir, ele vai subir na lista para transplante. Beleza. Então, esse é um paciente candidato a gente fazer noradrenalina ou telepressina com albumina como ponte para transplante. Esse paciente pode responder, se ele responder, você mantém. Se ele não responder, você vai considerar a terapia renal substitutiva. Então, esse é um paciente que, apesar de ter uma hepatorenal do tipo 1, cuja mortalidade é muito alta, é um paciente listado e candidato. Então, a gente pode sim pensar em fazer diálise para esse doente para fazer ponte para o transplante. E basicamente é isso. Aqui também, se o paciente evolui de forma refratária, na verdade aqui, para todos os casos, a gente vai considerar o performance status, o MELD, as comorbidades, o desejo do paciente, da família, para tomar a decisão de diálise ou não diálise, de passar central para fazer noradrenalina ou não. Então, essa é a ideia. Se o paciente tem hepatorenal do tipo 2, também a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? A única diferença é que o hepatorenal do tipo 1, que não está listado, é um paciente que, por definição, é um paciente paliativo. Não sei se essa parte ficou clara para todo mundo. Se qualquer coisa, vocês me interrompam. Então, para a gente tentar ilustrar tudo isso que eu falei até agora, eu trouxe 2 casinhos clínicos, que eu acho que ajuda bastante aí ter uma visão mais prática. Então, esse caso clínico, número 1, paciente de 65 anos, sexo masculino, em acompanhamento ambulatorial por cirrose hepática por HCV, vírus C. Vem ao pé central por quadro de rebaixamento de nível de consciência e febre. Na entrada, ele está mal de estado geral, hipotérico, febril, com Glasgow de 10, hipotenso, taquicárdico, com abdômen acítico e o tempo de enchimento capilar elevado. Bom, a gente pegou esse doente, levou para a emergência, começou a estabilizar, saíram os primeiros exames, então paciente que vem com um PCR aumentado, com uma leucocitose, uma creatina de 2,3, a família trouxe os exames do ambulatório que ele tinha, então ele tinha uma creatina de 1,3, já vem com uma ureia de 120, na urina 1 nada demais, um pouquinho de leucocitura, ciclos granulosos, uma hiponatremia, INR de 1,7 e uma bilirrubina de 3. Aí, só voltando aqui. Então, primeira coisa, esse paciente é um hepatopata com injúria renal aguda? Sim. Ele tem hipertensão portal e ascite? Sim. Certo? Fizemos a paracentese. Vai estar aqui. Então, foi feita a paracentese, que mostrou mais de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico. Ou seja, esse paciente tem PBE.
esse paciente tem PBE, a rigor, o que eu devo fazer para ele é tratar com antibiótico e fazer profilaxia com albumina, certo? Então, aqui, nesse caso específico, a gente esse paciente não tem, a rigor, neste momento, hepatorrenal, porque ele tem uma PBE. Mais especificamente, ele é um paciente que a gente fez uma expansão volêmica, a gente fez ceftraxone, passou central, e o que ele tem? Ele tem uma sepse de foco abdominal por PBE, tem uma ira cardíaco 2 e também o rebaixamento foi atribuído a uma encefalopatia hepática, tá? Então, o que a gente faz para o estudante? Expansão volêmica, antibiótico, central, e conduzimos o paciente como sepse, fizemos a expansão com albumina, por conta do diagnóstico de PBE, fizemos medidas para encefalopatia, esse paciente precisou de noradrenalina por 48 horas, depois de 7 dias de ceftraxone e medidas clínicas, o paciente apresenta melhora clínica progressiva, com recuperação da função renal, o paciente teve condição de ter alta e ter seu segmento ambulatorial. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Agora, o caso 2. Paciente de 57 anos, sexo masculino, morador de área livre, etilista ativo, vem ao PS com quadro de rebaixamento de nível de consciência, da entrada por conta de hemorragia digestiva alta. Mal estado geral, ictérico, Glasgow 10, hipocorado e emagrecido. Frequência cardíaca de 110, PAM de 60, abdômen globoso e acítico, um pouco de edema de membro inferior, tempo de enchimento capilar elevado. Então, assim, em termos de exame físico, praticamente o mesmo exame físico do que o outro paciente, tá? A gente levou esse paciente para emergência, estabilização clínica, suporte transfusional, a cirurgia, na verdade, esse paciente deu entrada pela cirurgia, fez ligadura elástica das varizes, depois de 24 horas o paciente estava estável, resolvido a HDA, só que a equipe de cirurgia geral solicita avaliação da clínica médica por piora de função renal. Então, um paciente que chegou na entrada com uma creatina de 0,9 e agora está com uma creatina de 3,5. Ele tem uma ureia de 180, um sódio de 128, potássio de 6,4 e NR de 1,7. A gente fez a paracentese, descartou o PBE, paciente urinou nas últimas 24 horas 230 ml. O que esse paciente tem? Uma HDA resolvida, uma ira cardíaco 3, então de 0,9 para 3,5, encefalopatia e síndrome hepatorrenal. Será que o paciente tem síndrome hepatorrenal? Vamos lá. Então, hepatopatia com ira? Sim. Hipertensão portal mais ascite? Sim. Fizemos a paracentese, que descartou o PBE. Então, seguimos com o algoritmo. Esse paciente tem ira pós-renal, nefrotoxicidade, sepse, choque, ultrassom de rins e vias dele, a urina 1 são normais? Então, descartamos tudo isso, a gente vai suspender diurético, então ele não tinha nada disso, a única coisa que ele tinha era a HDA, mas foi resolvida, o resto veio tudo normal. Suspendemos o diurético, fizemos a expansão com albumina por 2 dias, o paciente não apresentou melhora da função renal, ou seja, esse paciente tem uma síndrome hepatorrenal, tá? Então, isso aqui a gente já falou. Então, temos uma síndrome hepatorrenal. Vamos classificar conforme o CADIGO, é um CADIGO 3. Esse paciente tem fator desencadeante? Sim, ele tinha uma HDA. O tempo de evolução foi muito rápido, ele chegou com uma creatina normal e evoluiu com uma disfunção renal durante a internação. E uma ira grave, um paciente com uma ira CADIGO 3, ou seja, se a gente tivesse que dizer se o paciente tem uma síndrome hepatorrenal do tipo 2 ou uma síndrome hepatorrenal do tipo 1, mais para uma síndrome hepatorrenal do tipo 1. Esse paciente é listado ou candidato a transplante? Olha, ele é morador de área livre, não tem acompanhamento, ele é emagrecido, tem uma performance ruim e, mais do que tudo, ele é um etilista ativo. Então, esse paciente não é candidato a transplante. Então, assim, o mais coerente para um doente como esse seria avaliar cuidados paliativos proporcionais, certo? Então, ficamos com o diagnóstico de hepatorrenal do tipo 1. A gente até, nos mesmos exames, a gente calculou o MELD, veio um MELD de 33, lembrando que um MELD acima de 20 já confere uma gravidade muito grande para esses doentes. E aí, a gente deve iniciar a terapia de substituição renal? É um paciente sem perspectiva para transplante, é um paciente com hepatorrenal do tipo 1, é um paciente etilista ativo, com um MELD acima de 20. Foi optado por definição de cuidados paliativos para esse doente. Então, assim, aqui só um apanhado, tentando resumir aí alguns conceitos da aula. Então, hepatorrenal é uma doença renal funcional em pacientes com insuficiência hepática aguda ou crônica com hipertensão portal e ascite. Sempre procurar o fator desencadeante. Nem sempre ele estará presente, mas a gente sempre deve procurar pelo fator desencadeante.
A hepatorenal do tipo 1 é grave, de rápida instalação, geralmente tem um fator desencadeante e um mau prognóstico. A hepatorenal do tipo 2 é menos grave, mais lenta, geralmente não tem, quando a instalação é mais lenta, não tem um fator desencadeante e um melhor, entre aspas, prognóstico. O diagnóstico é de exclusão. Então, a gente sempre vai ter que pensar e passar em todas as outras causas de injúria renal aguda no paciente crítico, no paciente hepatopata. O tratamento envolve a suspensão da diurético-terapia, a instalação de vasoconstritores, pode ser noradrenalina ou terlipressina, junto com a albumina. O TIPS é uma possibilidade e a terapia renal substitutiva em casos selecionados. Lembrar que toda essa terapêutica aqui é utilizada com viés de ponte para transplante. Sempre avaliar a paliação se o paciente não é candidato ao transplante e considerar performance, MELD, comorbidades, desejo do paciente ou da família para a tomada de decisão sobre indicar ou não diálise desse paciente. Apesar de toda essa gravidade, apesar de todo esse cuidado, e muitas vezes o paciente que vai ser paliativo, lembrar que se o paciente que tem hepatorenal é tratado, normaliza a função renal e transplanta, ele possui um desfecho pós-transplante semelhante a quem não teve síndrome hepatorenal. Então, não é que, quando eu digo paliação, não, a gente não pode negligenciar. Alguns pacientes devem sim ser tratados, inclusive com medidas invasivas. A grande questão é saber selecionar esses doentes. Basicamente é isso. Realmente, a ideia era ser mais rápida. Eu queria ouvir dúvidas e dos colegas nefrologistas ou não nefrologistas, intensivistas, quem quiser, sobre o algoritmo proposto, se alguém tem alguma sugestão, alguma coisa do tipo. Maravilha, excelente, grande André, grande revisão aí. Eu, como cardiologista, adorei o algoritmo, mas a minha opinião aqui não é técnica, né? E aí, quem pergunta? Está aberto aí para perguntas, comentários. Boa noite. Andrezão, animal a aula. Eu achei que o algoritmo ajuda bastante e até no dia a dia, né? Que é um paciente polimórbido que frequentemente chega com várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que o algoritmo é legal para a gente encaminhar o raciocínio. Uma coisa que eu queria colocar para discussão, até entre vocês, nefros. Esse paciente, frequentemente, ele é o hepatopata grave, que ele chega com outras afecções, mesmo outras afecções agudas. Como que eu vou diferenciar esse hepatopata que ele chega não séptico, mas infectado por qualquer outro sítio, que evolui com piora da função renal, do paciente com síndrome hepatorrenal? Então, quer dizer, será que é só o infectado que piorou o rim ou é o desencadeante? Isso aí é uma coisa que, na verdade, a pergunta é boa e é algo que eu sempre me perguntei também, mas assim, é óbvio, assim, por definição, se você for ver guidelines, se for ler livro, texto, hepatorrenal é um diagnóstico de exclusão, então você vai ter que descartar todo o resto, tá? Agora, é óbvio, isso é agora entrando no campo da minha opinião pessoal, é óbvio que o paciente pode ter hepatorrenal e uma infecção por trás, até porque a infecção ela é sabidamente um fator desencadeante, ou seja, não é uma coisa assim, acaba a infecção, começa a hepatorenal. É óbvio que isso pode vir tudo ao mesmo tempo, pode ter nefrotoxicidade com infecção com hepatorenal. Agora, do ponto de vista prático, como que eu enxergo isso? Se o paciente tem um quadro séptico ou infeccioso ou uma nefrotoxicidade, você vai ter que tratar isso de qualquer forma, né? E você vai tratar essas coisas e vai ver o que sobra. Então, o paciente chegou, sei lá, com uma sepse, você deu antibiótico, estabilizou o doente, fez noradrenalina e tal. Ele pode melhorar ou ele pode evoluir com uma piora progressiva, né? Então, acho que, do ponto de vista prático, sempre que você tiver algum outro desses diagnósticos, você vai ter que tirar da frente, tratar e meio que ver o que sobra, entendeu? Especificamente na parte séptica, se você tiver a dúvida, você vai entrar com vasoconstritor, vai ter que entrar com noradrenalina de qualquer forma, você vai estar tratando por tabela a hepatorrenal, dependendo. Né? Talvez, aí é uma discussão bem polêmica e tudo mais, um paciente séptico hepatopata que você vê que ele tem o jeitão do hepatorrenal, se quiser fazer uma expansão com albumina, isso não está no guideline, mas é algo que eu acho razoável você fazer em alguns casos selecionados, entende? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso. Quem mais pergunta aí, pessoal? Cara, eu queria primeiro dar os parabéns aí. Eu acho que o Andrezão tem uma didática animal. Acho que é um tema muito difícil, cara. Que na real eu gosto bastante, mas eu acho o paciente hepatopata assim muito difícil de manejar. Eu acho que
É até legal que o Eloy entrou na equipe, a gente podia usar bastante ele esse ano aí, pregar muita função nele, muita aula, porque é um paciente que é muito complexo, né? E realmente é muito mórbido, né? E tudo que você faz tem que ser muito titulado, porque pesou a mão no diurético, desidratou, expandiu, edemaciou, é um cara muito, muito complicado. Então, assim, são pacientes bem críticos mesmo, a gente tem que saber estratificar bastante, né? Porque, assim, o paciente pode ter uma cirrose Child Eye, um MELD super baixo por uma esteatohepatite, às vezes interna com um quadro que não tem nada a ver, e acaba ganhando esse rótulo de hepatorrenal, é um paciente que tem um risco baixíssimo de ser hepatorrenal. Por outro lado, tem pacientes mega graves, né, geralmente que entram pela equipe da cirurgia, às vezes com HDA, com outras complicações, e a gente não valoriza, né? Então, acho que é fundamental, assim, a gente até atribuir isso, assim, na visita, a gente começar a cobrar. Acho que sempre a gente ouve o Child, mas a gente ouve muito pouco o MELD com o sódio agora. Então, acho que é uma ideia que a gente podia acrescentar. Mas, pô, gostei bastante do algoritmo, acho que ficou bem fácil, assim, de seguir. Gostei, acho que dá para a gente utilizar realmente, podia imprimir, botar ali, pelo menos na emergência, né? São os pacientes que acabam evoluindo com a hipotorrenal. E aí eu queria perguntar, uma pergunta meio complexa, assim, a gente não vê muito na prática, porque a gente não é num serviço que tem serviço de transplante hepático, mas perguntar se você leu alguma coisa sobre transplante duplo rim e fígado, Andrezão, alguma coisa que tem sido estudada aí mais recente. Sim. Eu nunca vi acontecer, mas eu sei que tem essa possibilidade. Qual que é a tua opinião aí? Cara, eu li sim, isso é um grande problema, na verdade, porque o paciente hepatopata, vamos supor, o paciente que desenvolve uma hepatorrenal, que é uma síndrome, como eu já falei, por definição, uma disfunção renal funcional. Só que às vezes o cara entra em diálise, principalmente o serviço que tem diálise contínua, o cara fica lá ligado na diálise contínua, aguardando o transplante, e nem sempre isso acontece de forma rápida. E aí você vai mandar esse paciente para o transplante, você tem que tomar a decisão se você vai transplantar só o fígado ou vai transplantar o fígado e o rim. E o que acontece? No passado não tão recente assim, a gente não tão distante assim, o pessoal tinha uma tendência a transplantar duplo, né? Principalmente quando era uma ira acima de 3 meses. Eles usavam um corte meio arbitrário, de 30 dias, ou de 60 dias, se eu não me engano, tá? Essa janela de tempo agora eu não estou tendo certeza absoluta. Mas, se eu não me engano, são 3 meses. Ou 60 dias. Agora eu não lembro se é 60 dias ou 3 meses. Mas, enfim. O que acontece? Muitos pacientes que transplantavam acabavam, no fim das contas, ficava com a sensação de que era só hepatorrenal e você jogou um rim transplantável fora. Ou seja, você botou um rim de um doador falecido num paciente que, na verdade, a doença de base dele era só uma hepatorrenal. Ou seja, uma vez que você transplantasse o fígado, resolvesse a causa, o rim ia voltar a funcionar. Então, a gente não fazia duplo, foi muito para o transplante duplo, e agora está tendo uma discussão um pouco mais ampla sobre tomar essa decisão, com uma leve tendência a transplantar o fígado e ver o que acontece. A não ser quando o paciente realmente tem uma evidência estrutural de doença renal. Por exemplo, cara, tem um ultrassom com rim atrófico. Aí não, aí você sabe que você vai ter que transplantar os dois. Mas quando você está nesse meio termo, é melhor você correr o risco de transplantar o fígado e esse paciente ficar do renal crônico depois e ter que dialisar, do que você transplantar duplo e jogar um rim de um doador falecido no lixo, basicamente. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma coisa que está em grande discussão aí. Inclusive, depois do aumento do número de transplantes duplos, o que aconteceu com a fila de doador falecido para rim? Demorou, aumentou o tempo de espera por um rim transplantável, por conta dos rins que estavam sendo dados para o paciente hepatopata, porque ele sempre acaba pulando na frente. O paciente hepatopata, se não transplantar ali na hora, ele vai morrer, diferentemente do paciente renal crônico que fica na diálise por anos. Então, os hepatopatas estavam meio que levando muito dos rins dos renais crônicos que não têm hepatopatia. Então, é uma discussão até ética, é super complexa essa dúvida, Sareta. Mas até onde eu vi, eu li, sim, algumas coisas, não existe um consenso, não. Tem muita gente estudando, inclusive, marcadores, biomarcadores, aquela coisa no campo teórico e científico que ainda não dá para aplicar na prática. Perfeito, Andrezão. Tem 2 perguntas aqui, ó, do chat. Mariana Braga pergunta: caso tenhamos uma urina alterada, não necessariamente infecciosa, ou um ultrassom de rins e vias alterado, podemos já excluir síndrome hepatorrenal?
Assim, acho que tem duas respostas para essa pergunta. Pelo guideline, sim. Você tem uma hematúria lá, está escrito lá, não pode ter hematúria, não pode ter... então, assim, a resposta pelo guideline, se fosse uma prova, sim, tá? Na prática, é óbvio que o paciente pode ter uma leucocitura, uma hematúria ali, porque ele está com INR alargado, está plaquetopênico. Então, é óbvio que ele pode ter uma urina alterada e ter hepatorenal, né? Isso é assim, existe a parte prática e a teórica. Acho que teoricamente está excluído, mas na prática não é tão simples. A gente vai ter que entender que doente é esse, tentar colocar ele dentro de uma perspectiva. Então, ele é um hepatopata, cítico, hiponatrêmico, com doença avançada, é o jeitão mesmo da hepatorenal. Você vai ter que usar um pouco tudo isso para conseguir bater o martelo. Assim. Perfeito. E a segunda pergunta aqui do chat é: se inicialmente o paciente responder com albumina, mas sem o vasoconstritor esplâncnico, exclui síndrome hepatorrenal? Exclui. Que assim, se o paciente responde à albumina isolada, o que esse paciente tem? Ele tem uma hipovolemia, né? Que você faz lá um ringer lactato, o cara não tem albumina plasmática, que não vai extravasar tudo, você vai fazer volume, mas você não vai mudar o volume arterial efetivo desse paciente. Quando você faz uma expansão com albumina, você, pelo menos por um tempo, consegue contornar esse problema. Então, o paciente ficaria com uma disfunção renal por uma hipovolemia relativa. Então, de fato, excluiria a princípio. Lembrando que isso é dinâmico. Esse mesmo paciente que agora hoje não tem, amanhã pode ter, né? Então... Perfeito. Andrezão, eu queria fazer uma pergunta meio difícil. Não a resposta é fácil, mas do ponto de vista ético, talvez complexa, né? Um serviço como a Santa Casa, que não transplanta fígado, vale a pena tratar síndrome hepatorrenal do tipo 2? Eu queria ouvir a sua resposta. Assim, eu acho que assim, o fato da gente não transplantar, em tese, não nos exime de colocar esse paciente do CROSS e pedir de atualizar eventualmente ele na fila. Acho que assim, eu acho que faz sentido tratar. Então a resposta é sim, desde que a gente coloque no CROSS, é isso? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Um ponto excelente. Não adianta nada, se você pegar um paciente com hepatorenal do tipo 2, com uma ilha cardíaco 3 com indicação de diálise, você ligar na máquina e achar que você resolveu o problema do paciente, você não resolveu o problema do paciente, você resolveu o seu problema, né? Então, acho que esse talvez seja um ponto bem, que eu nem tinha pensado, mas a gente tem que tentar criar o hábito de, às vezes, o paciente, de atualizar esse paciente no CROSS, ou, eventualmente, se esse paciente é listado e acompanha em algum serviço, de atualizar esse paciente, lembrando que o paciente está listado lá, ele está na posição, sei lá, 75º. E aí ele entra em diálise, se você não atualiza para a fila, ninguém vai saber que esse paciente entrou em diálise, que o MELD dele ficou muito pior. Então é responsabilidade nossa também, né? Isso é uma coisa que, assim, para ser bem sincero, não sei se o pessoal do Horizontal já fez, mas eu não lembro da gente ter atualizado um paciente na fila de transplante hepático, nada disso. Até é uma autocrítica aí, né, talvez. Porque eu sempre que vejo paciente com síndrome hepatorrenal, fico falando assim, bom, a síndrome hepatorrenal tipo 1 morre em 2 semanas e a outra morre, eu até brinco, em 4 semanas, né? Você mostrou pra gente que são 6 meses, né? E você colocou no seu algoritmo que ela deve ser tratada para a ponte de transplante. E a gente sabe que o perfil do nosso paciente, muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, não é. Né? Então, eu fico com aquela sensação da gente estar enxugando gelo e gastando muito dinheiro. E aí não é porque a gente está gastando dinheiro com pessoas carentes, não é isso. É gastando dinheiro bom que poderia ser usado para outras pessoas carentes, para aquele paciente que a gente não está enxergando a luz no fim do túnel, né? Eu acho que esse seu comentário de a gente se preocupar em colocar esse paciente no CROSS, se for um paciente possível candidato, não for um etilista ativo, eu acho que é uma lição aí para todo mundo, né? Mas vocês sabem que, pelo menos nos últimos meses, uma das poucas coisas que sai em CROSS para a gente é transplante hepático. Em geral, sai mais intoxicação por paracetamol, mas em geral isso sai para o HC. Então, acho que é um investimento super válido para a gente fazer. Perfeito, Rafael. O comentário eu acho que é extremamente importante. Aqui está. E eu puxo aqui para Campinas. Perfeito, o Eloy aqui. Então, pedindo para falar o Igor e o Eloy. Quer falar primeiro, Igor?
Olá, parabéns aí, André, aula espetacular, né? Eu acho que eu ia falar isso mesmo, viu, doutor? É que pô, o prognóstico é tão difícil, né? Tão reservado, e não sei, assim, a gente tem dificuldade até do ponto de vista assim, de expansão, né? Expansão volêmica com a albumina. Pô, essa prova terapêutica aí, que é para saber se é pré-renal, hipovolemia ou hepato-renal, a gente não consegue nem fazer isso 48 horas, né? Então, talvez seja uma discussão prática e ampla que devesse ser feita. E uma dúvida que eu queria perguntar mesmo para o André, né? Tem um cara, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, que quem estuda muito, né, é um grupo espanhol, né, uns caras aí que chama Arroio, e eu vi que eles têm aquela discussão, né? O cara tem hepato renal, que é uma disfunção vascular multissistêmica, e eles começaram a interrogar se, embora ainda presente nos guidelines, né, se a infecção é um fator realmente definidor de hepato renal para que não seja hepato renal. Eu não sei se você leu alguma coisa a respeito disso, André. Muita gente tem falado, né? Ó, o cara está infectado, talvez não seja. É óbvio, a gente não está falando aqui de uma alteração hemodinâmica, necrose tubular aguda, nada disso. Mas o cara está infectado, talvez não seja um fator limitante para hipótese diagnóstica. Se você leu alguma coisa, mas é só porque eu tentei ler algumas coisas a respeito disso, e eu sei que se estuda muito isso, embora o prognóstico muito ruim, né? É uma dúvida mesmo. Cara, eu não sei se eu entendi, mas eu acho assim, o que acontece? Se a gente for lembrar da fisiopatologia, então, uma das coisas que eu li nos últimos guidelines, algumas revisões mais recentes, fala muito sobre esse viés mais inflamatório, né? Que a princípio era uma coisa totalmente mecânica. Então, hipovolemia, aí você ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, você libera vasopressina, e ficava muito nessa toada. O que acontece hoje? Existe toda uma discussão a respeito do perfil mais inflamatório da síndrome, ou seja, então você vai lá, você vai ter uma translocação bacteriana, você vai ter liberação de interleucina 6, você vai ter liberação de TNF-alfa, isso vai ter um efeito, inclusive, na parte hemodinâmica, no sentido da bomba, então o próprio, você tem uma miocardiopatia secundária a esse processo todo, então você vai ter taquicardia, você vai ter perda de contratilidade. Então, e quando a gente pensa nisso tudo, infecção super combina com esse caldo aí, na verdade. Então, assim, eu acho que existe sim, essa colocar uma dicotomia entre infecção e hepatorrenal é só para a gente querer acreditar que existe essa dicotomia, porque é óbvio que não existe, né? Na prática, a gente sabe que esse paciente hepatopata ali está grave, naquela homeostase ali, uma infecção, ela, do que a gente pensar fisiopatologicamente, ela bate na veia aí do que é a fisiopatologia da hepatorenal. Então, não sei se foi mais ou menos nessa toada a sua pergunta, mas esse viés da parte inflamatória da síndrome está cada vez mais sendo dito. O que não tem ainda é uma consequência prática disso tudo, entendeu? Vai ficar tudo ainda no campo da fisiopatologia, a gente não tem ainda nenhuma opção terapêutica, nem nada do tipo em relação a isso, exceto tratar a infecção se ela estiver presente. Boa, obrigado, era isso aí, valeu. Valeu. Cara Eloy, agora a palavra está com você. Boa noite, professor. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite. Eu vou defender a parte da hepatologia agora, né? Um pouco, que é a área que eu gosto, que é a área que eu mais curto dentro da gastro, e eu acabei chegando atrasado, não peguei alguns pontos da aula, mas eu acho que o que a gente tem que pontuar aqui, a maioria desses pacientes, quando evoluem com disfunção renal, a grande maioria é pré-renal e eles vão responder com volume. E eu acho que isso é uma discussão que deve ter sido comentada, que assim, hoje a maioria dos pacientes, a gente tem um aumento muito grande da etiologia da cirrose por MEFID, né, por doença metabólica. Então esses pacientes eles não são só cirróticos, eles são cirróticos, eles têm hipertensão, eles têm diabetes, eles já têm IC. E esse 1 grama por quilo que foi proposto pelos artigos que falam fazer 1 grama por quilo de albumina é o que foi proposto nos artigos
no estudo da lesão renal aguda, mas muitos deles não vão conseguir suportar essa sobrecarga de volume, e muitos deles a gente acaba interrompendo no meio do caminho. Isso é uma dificuldade que a gente tem tido. Pensando dentro da Santa Casa, e eu transportando o serviço de onde eu estou também aqui na Gastro, a gente só propõe fazer terlipressina nos pacientes naqueles que são em fila de transplante. Aqueles que não estão em fila de transplante, por custo, e isso é unicamente custo, porque os artigos falam para fazer terlipressina, a gente acaba utilizando a noradrenalina, por custo do serviço. Quanto à transferência de pacientes, quando tem proposta de transplante, acaba sendo, eles têm prioridade realmente de transferência, e o serviço de São Paulo, por si só, eles conseguem, mas quando eles não conseguem abarcar, eles pedem por interior, e aqui em Campinas a gente acaba pegando alguns pacientes de Jundiaí, que inicialmente iriam para São Paulo, e alguns de São Paulo que não tem onde, e a gente acaba trazendo para cá. Então, assim, se tiver algum paciente que a gente for visto que não tem contraindicação para transplante, que a gente possa usar terlipressina, possa usar albumina e possa pensar em transplante, tem que pensar num serviço de transplante para esses pacientes, com certeza. E vai ser a única terapia definidora, né? Porque se eu penso o paciente que eu faço tudo, faço terlipressina, ele não melhora, entra em diálise, esse cara só tem a única salvação, é transplantar. Uma vez que ele entra em diálise, o prognóstico dele ele cai bastante, tanto que o MELD dele, nesse transplante, ele considera um creat de 4 e fixa em 4. E aí o cálculo ele dispara, e aí são pacientes que transplantam relativamente muito mais rápido do que os outros. Então, eu já vi aqui dentro desse ano que eu estou dentro da residência de gastro, pacientes de síndrome hepatorenal, que a gente acabou com a infecção, evoluiu com a disfunção hepática, a gente transplanta nos primeiros 30 dias de internação. Então, assim, é um paciente que transplanta mesmo. Agora, entrou em diálise, o prognóstico cai bastante, então a gente acaba tentando evitar o máximo que a gente consegue, mas nem sempre é possível. Perfeito. Perfeito, doutor Eloy. Mais alguém, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que a reunião hoje foi sensacional. Queria parabenizar o André, porque o mais bacana dessa reunião é a gente conseguir, primeiro, começar pontualmente para não acabar tarde e amolar as pessoas. Segundo, que a aula seja uma aula objetiva e curta, porque senão ninguém aguenta, né? O André fez uma aula perfeita, com aí meia hora, 35 minutos no máximo, fechou com o algoritmo, com mensagem para casa, então acho que foi muito bom e pôde, né, a gente ter uma excelente discussão no final, e a gente fez tudo isso em exatamente 60 minutos. Eu acho que esse é o objetivo da reunião, né, uma reunião de atualização para o corpo clínico e para os nossos residentes. Então, eu acho que a reunião hoje foi excelente. Queria parabenizar o nosso amigo André, dizer que eu já mandei aí o certificado para ele. Infelizmente, a doutora Sandra não pôde estar presente, então eu repasso o beijinho da doutora Sandra para o nosso palestrante aí. Pessoal, boa noite a todos. A Elô levantou a mão. Quer falar, Elô? Não, só dizer que eu tô com saudade de vocês, e foi muito bom a discussão, tô matando a saudade. Maravilha, beijo, André. Nós também temos saudade. Obrigado. Se aparecer na sexta para tomar um café, está convidada. E dar um plantão também pode, né, Pedrão? Beijo a todos. Rafa, depois disponibiliza a aula aí para o